motivações para poder praticar segurança no nosso dia a dia, tá? E hoje, né, para não ficar sempre aqui a gente da segurança falando, a gente trouxe um convidado bem especial, que é o Ederson, tá? E o Ederson vai trocar uma ideia com vocês, a fim de elevar justamente aí a nossa cultura de segurança, a nossa perspectiva aí em relação à nossa vida, tá? Então peço que vocês aproveitem e acolham ele com uma salva de palmas. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu quero, antes de começar a minha fala, primeiro expressar a minha gratidão ao Leandro, a Franciele, A Franciele, que fez esse convite tão especial. Em primeiro lugar, minha gratidão, Gratidão à empresa, à Atlas, que cedeu aqui esse espaço para que pudéssemos estar aqui nessa manhã. Eu quero me apresentar, em primeiro lugar, para vocês saberem quem é o Ederson, Esse que vos fala, eu, Ederson, eu tenho 40 anos, sou londrinense, nascido aqui, pé vermelho, sou casado, pai de 4 filhos, e um dos meus filhos está comigo hoje, é o Pedro, aquele menino bonito que está ali. O Pedro tem 16 anos, hoje ele veio acompanhar o pai. O Pedro é campeão sul-americano de kickbox, Vai fazer algum tempo que ele está nas artes marciais. E eu fui para-atleta durante 16 anos. Representei uma das equipes daqui de Londrina que jogava futsal. Fui campeão brasileiro, campeão sul-americano, campeão paranaense cerca de 9 meses no futsal. Fiz uma história, no esporte. Mas eu quero começar essa manhã a minha palestra, a minha reflexão com vocês, falando a respeito de valores, valores da vida. Eu sei que todos que estão aqui nessa manhã são portadores de uma história, Todos nós temos uma história de vida. E se eu fosse aqui fazer uma entrevista ou perguntar para cada um de vocês algo que marcou a sua trajetória até chegar aqui nessa manhã, eu tenho certeza que cada um aqui poderia falar de algo extraordinário, de algo que foi superado, de algo que de repente você conquistou ao longo da sua vida, as suas dificuldades, as suas lutas diárias. Eu sei que cada um de nós temos uma história. E eu quero começar a minha reflexão falando um pouco a respeito da minha história. Como eu disse, eu nasci aqui em Londrina. Eu vim de uma família muito simples. Os meus pais, graças a Deus, estão vivos. O meu pai hoje faz 65 anos, a minha mãe 59 anos. E eu nasci aqui numa região de Londrina que a gente chama de zona rural. Os meus pais sempre moraram na roça, no sítio, Os meus pais sempre foram pessoas envolvidas com o campo, com a plantação, homens simples, O meu pai, a minha mãe, pessoas que até hoje não sabem nem escrever o seu próprio nome. São pessoas sem estudo, mas meu pai ali naquele sítio, onde ele cuidava, não era dono daquele lugar. O meu pai desenvolvia vários tipos de atividades de trabalho, foi tratorista, trabalhava na plantação de milho, na soja. Meu pai também foi um pouco, na época, caminhoneiro, porque quando chegava a época da safra, então o dono do sítio tinha um caminhão, então tinha que fazer o transporte de toda a colheita. E naquele tempo, em 1983, a minha mãe ficou grávida. Só que quem mora no sítio, no campo, quem vem de uma família simples, humilde, sabe que a dificuldade de fazer um pré-natal é muito grande. Hoje as mulheres têm essa facilidade de fazer um pré-natal. E os meus pais me contam que naquela época, quando a minha mãe descobriu que estava grávida, já tinha exatamente 6 meses de gestação. Então, minha mãe não era uma mulher que engordava muito, a genética física, então não tinha como saber. E quando a minha mãe descobriu, passou mal, foi para o médico, olha,
senhora está grávida. E como a minha mãe não tinha um meio de transporte, morava no sítio, tudo mais difícil, não fez o pré-natal. Então, não fazendo o pré-natal, não fez ultrassom, era tudo mais difícil. Eu entendo isso, né, por parte dos meus pais. E quando a minha mãe chegou aos 9 meses, passou mal, estourou a bolsa, com a ajuda de um vizinho, meu pai conseguiu levar a minha mãe para o hospital evangélico aqui de Londrina. E quando eu nasci, veio a surpresa, né? Eu nasci com atrofia muscular. E para ajudar, eu passei da hora de nascer. Minha mãe não sentia as dores do parto. E aí, por passar também um pouco da hora de nascer, eu nasci todo atrofiado. O primeiro diagnóstico que foi passado para os meus pais é que o filho que acabou de nascer agora talvez não sobreviveria. Eu imagino o sofrimento, né? Quando meus pais contam essa história, a minha mãe disse que meu pai saiu do hospital chorando, foi para o sítio e só voltou 3 dias depois. Minha mãe fala que meu pai chorava muito, desesperado, porque até mesmo na hora do parto o médico disse que ele tinha que decidir entre a minha mãe ou a criança. Senhor José, quem o senhor quer que salve? A sua esposa ou a criança que vai nascer? E quando meu pai me viu, né, todo atrofiado, que os médicos disseram que não haveria talvez possibilidade de vida, meu pai entrou em desespero. Meu pai era um homem apaixonado por futebol, apaixonado pelo esporte, nunca jogou bola, mas sempre foi apaixonado pelo esporte. E o meu pai me conta que quando a minha mãe descobriu que estava grávida, ele sempre dizia para minha mãe, se for menino vai ser um jogador de futebol, vai jogar igual o Pelé, igual o Zico, vai jogar igual o Garrincha, que eram os ídolos, né, do meu pai naquela época. Só que quando eu nasci, o médico disse, talvez ele nem venha a andar, o seu filho talvez não tenha possibilidade de se sobreviver nem de andar. Porque eu nasci com as mãos, os braços atrofiados, e com a perna direita e o pé direito também sem nenhum dedo. Uma malformação. Então tirou toda a expectativa, né, de futuro que meu pai tinha concernente ao filho dele. Hoje eu tenho e entendo esse sentimento talvez que o meu pai teve quando eu nasci, porque eu sou pai de 4 filhos, né? Então eu assisti o parto de todos os filhos meus que nasceram, tanto do Felipe, do Pedro que está aqui, da Radassa e também da Maria, que é a minha caçula. Então eu sei que o pai, a mãe, quando está ali, né, esperando o nascimento do seu filho ou da sua filha, ele começa a sonhar com o futuro do filho, ainda que o próprio filho não tenha nascido. A gente sonha, né? Quem é pai aqui sabe o que eu estou dizendo, quem é mãe, a gente sonha com um futuro melhor. Tanto que a maioria de vocês estão aqui, e às vezes a maioria dos que estão aqui estão porque tem uma família, né? Tem uma esposa, o outro tem um marido, tem filhos, e você quer sempre o melhor para a sua família. E depois que eu saí daquele hospital, o médico disse, olha, o senhor vai ter que cuidar dessa criança com a sua esposa como se fosse um bebê para o resto da vida, porque esse menino não vai conseguir desenvolver nenhum tipo de atividade. E a verdade é que realmente os primeiros 17 anos da minha vida foram debaixo dos cuidados do meu pai, uma dependência total. Hoje meu filho tem 16, logo mais ele vai fazer daqui 2 meses, um pouquinho, né? 3 meses, vai fazer 17 anos. Então imagine vocês, eu até os 17 anos, eu não conseguia vestir uma roupa, eu não conseguia tomar um banho sozinho, eu não conseguia pegar uma colher com as mãos e levar à boca, eu não conseguia se alimentar sozinho, eu não conseguia desenvolver nenhum tipo de atividade diária, cotidiana. Então era uma dependência total. Uma criança, um adolescente e um jovem, até a minha juventude, 17 anos, que dependia dos pais para tudo. A minha vida não foi fácil. Eu começo a minha reflexão da minha história para vocês entenderem as dificuldades e o grau dessa dificuldade, é que quando eu comecei a me entender por gente, como diz, né, a fala de quem cresceu no campo,
quando eu comecei a me entender por gente lá com 10, 11 anos, eu comecei a sofrer ainda mais, porque eu vi que eu era uma criança diferente das outras. Diferente em tudo, porque eu não conseguia sequer colocar um copo de água na boca. Meu pai me levava 2 vezes por semana para fazer fisioterapia, e muitas das vezes, não foi 1 ou nem 2, talvez mais de 8, 9 vezes, eu fiquei trancado dentro de uma sala, onde o fisioterapeuta escorou uma porta, ou melhor dizendo, deixou uma porta escorada para atender outra criança, porque ele se esqueceu da minha dificuldade de desenvolver atividades com as mãos, e às vezes escorava uma porta, e simplesmente pelo fato da porta ter um trinco redondo, eu não conseguia sair de lá. Então eu tinha que gritar até que alguém ouvisse para que eu pudesse ir para o banheiro. A dificuldade ficou ainda maior quando chegou a idade de ir para a escola. Eu não tinha expectativa. Até os meus 14 anos, eu posso dizer para vocês com toda certeza que eu era uma criança sem nenhum tipo de expectativa de vida. Sem nenhum tipo de sonho. Porque a atrofia muscular, as limitações, tiravam de mim essa visão de um futuro melhor, de uma realização, de um sonho, de uma conquista. Então eu era uma criança triste. Para dificultar ainda, meu pai tinha que entrar na justiça para uma escola me aceitar, porque não tinha, naquela época, imagine vocês, no ano de 1989, 88, que era muito mais difícil a questão da inclusão social nas escolas, então não tinham escolas especiais, não tinham escolas, né, adaptadas para quem tem um tipo de deficiência. Então quando meu pai tentou me colocar na escola, ainda ficou pior, porque a diretora, o diretor disse, mas a gente não consegue atender a necessidade do Ederson, né? O grau de deficiência dele é muito grande, ele não consegue movimentar as mãos, ele não consegue segurar uma caneta, um lápis, e se ele precisar ir no banheiro, quem vai ser o professor, né? Quem vai ser o educador, a educadora que vai o conduzir até o banheiro, tirar, se despir, né? Tirar a roupa dele, colocar a roupa dele. Então, eu passei por tudo isso. Esses são os meus pais, né? E o que eu posso dizer a respeito desse casal são meus heróis, né? Meu pai que está aqui juntamente comigo, aqui eu tinha 4 aninhos, meu pai foi o homem que mais acreditou nos meus sonhos, né? E que mais acredita até hoje. Meu pai, ele fala assim, eu nunca vi deficiência nenhuma em você. Foi ele que me deu a bicicleta, que me ensinou a andar sem as mãos, só que ele se esqueceu de comprar uma bicicleta freio de pé. Até ele lembrar que poderia ser de freio de pé, eu já tinha quase me arrebentado inteiro, mas graças a Deus. Pode passar para mim? Aqui eu, quando eu tinha 2 aninhos lá, foi quando eu aprendi a andar. Por isso eu coloquei ali, ó, nunca é tarde para recomeçar. Você tem que dar o primeiro passo. Minha mãe tirou essa foto porque eu estava sentadinho, segundo ela, lá no fundo, onde estão as roupas, e de repente eu levantei e vim andando para o lado dela. E o meu pai estava chegando na hora, tinha uma câmera, correu, colocou um filme e tirou essa foto, enquanto eu estava brincando. Foi a primeira vez que eu andei. Minha mãe guarda há muito tempo essa foto e diz que traz boas lembranças, que foi o dia mais feliz da vida do meu pai, ver o filho que o médico disse que não ia andar, dando os primeiros passos. Ali eu escrevi, sem compromisso você nunca irá começar, sem consistência você nunca irá terminar. O que eu quero dizer com essa frase é que muitas das vezes a gente nem tenta. Eu falo para o meu filho começou a treinar, e eu disse para ele, filho, você só vai alcançar os seus sonhos de ser campeão paranaense, campeão brasileiro, campeão, né? Ele tem um sonho de ir para o UFC, MMA, se você tentar. E muitas das vezes a gente dá muitas desculpas e não quer nem tentar, né? Por isso eu escrevi ali, o nosso compromisso tem que ser na consistência de começar. Quando você tem um sonho, como eu disse aqui da bicicleta, você tem que tentar. Você tem que dar o primeiro passo. Eu tinha bicicleta,
Eu não tinha as mãos para segurar no guidão, para segurar na luva, porque eu não conseguia, eu não tinha a mobilidade que eu tenho hoje, a habilidade para frear. Hoje eu consigo frear a bicicleta, graças a Deus, mas naquela época eu não tinha, mas eu tinha que tentar, eu tinha que começar. Então, a gente só vai conseguir conquistar alguma coisa na vida se a gente começar, se a gente tiver consistência. E com consistência você um dia vai terminar aquilo que você começou. Tem muita gente que começa, mas desiste fácil. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho uma vontade, eu tenho esse desejo de realizar uma atividade, uma profissão, por exemplo, mas tem pessoas que não param, por exemplo, em empresa nenhuma. Não é porque ele não tem capacidade, não é porque ele não pode ser um bom profissional, ao contrário, ele tem tudo para ser um bom profissional, mas ele não tem consistência, né? Ele começa, e tudo que ele começa, ele termina, né? Ele não quer terminar, melhor dizendo, tudo que ele começa, ele não termina. Então eu escrevi isso aí. Outra frase que eu coloquei e preparei para vocês essa semana é a frase ali, ó: sorte é o dia que a oportunidade se encontra com a preparação. Eu aprendi uma coisa: a gente só vai conquistar os nossos sonhos, as nossas metas, superar todas as dificuldades que eu superei na minha vida, se a gente realmente estiver preparado para as oportunidades. A gente tem que se preparar. Até os meus 14 anos, como eu disse, eu tinha tudo para desistir. Houve dias na minha vida, Franciele, Leandro, que eu poderia dizer: eu não vou para a escola, porque eu chegava na escola, sentava na carteira, né? O professor estava lá escrevendo na lousa, os alunos acompanhando, e eu não levava lápis para a escola, porque eu não conseguia escrever, não levava caneta, não levava caderno, eu tinha que decorar a matéria. Eu não podia ir no banheiro. Eu era o único aluno proibido de ir no banheiro, porque nenhum professor ia me despir, me ajudar. E quando eu sentia uma necessidade forte de ir ao banheiro, que isso faz parte do ser humano, principalmente como criança, eu tinha que ir para casa. Alguém ligava para alguém da minha família me buscar: o Ederson tem que ir para o banheiro. E aquele dia a aula ia embora, quer dizer, perdia a aula. Mas eu nunca deixei de estudar. Nunca deixei. Facilidade desde quando, né? Faltou ali o D ali. A facilidade é inimiga da superação. As dificuldades nos tiram da zona de conforto. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa palavra aqui para vocês, e é que eu vou voltar no sonho do pé de manga. A facilidade é inimiga da superação. Essa é uma realidade. Nós vivemos no meio de uma geração, eu falo isso para os meus filhos, que quer tudo com facilidade, tudo de mão beijada. As pessoas querem tudo sem esforço nenhum. Então eu tenho essa frase: a facilidade ela se torna inimiga da superação. Por quê? A facilidade não nos deixa sair da zona de conforto. Por isso que eu coloquei lá: a dificuldade nos tira da zona de conforto. Como quem cresceu na roça vai entender bem a minha ilustração. Eu gosto muito de animais, de aves. Se você pegar a história, por exemplo, das águias, Leandro, a águia ela constrói o seu ninho com espinhos. Não vou nem falar da visão da águia, não, eu quero falar sobre o ninho da águia. Ela constrói os seus ninhos com espinhos. E ela reveste com as suas penas, para ficar confortável. E o ninho da águia é menor do que o ninho de um pássaro, por exemplo, de uma arara. E ela é muito maior. Porque quando ela bota os seus ovos ali e ela gera os seus filhotes, ela sabe que com o passar dos dias, os filhotes que ela vai gerar, vai crescer. E conforme o crescimento dos filhotes da águia, aqueles espinhos, uma hora vai começar a espetar, perfurar. As penas não serão suficientes. Então, conforme os espinhos vão espetando, vai ali machucando os filhotes, eles vão o quê? Desejar sair do ninho, quer dizer, desejar sair da zona de conforto. Eles vão querer aprender com a águia, com a mãe, né? Ou com o pai, não sei, com o macho, com a fêmea, a voar. E eu costumo dizer que às vezes Deus permite algumas situações na nossa vida para a gente sair da zona de conforto. Porque a gente só descobre a nossa força, essa é a realidade, ou a força que nós temos, no meio das dificuldades da vida. Eu coloquei aqui, seu futuro tem muito mais a ver com como você está hoje. A gente fala muito de futuro, né?
E a gente coloca todos os nossos sonhos, as nossas metas, os nossos objetivos no futuro. Só que eu costumo dizer que os nossos sonhos, os nossos ideais, as nossas metas, os nossos projetos de vida, ele tem mais a ver com como estamos hoje. Porque se você não estiver bem hoje, como é que você vai chegar a conquistar o teu sonho amanhã? Se você não estiver feliz hoje, como é que você vai ser feliz amanhã? Essa é a realidade. O futuro, ele não existe. Nesse conceito que eu estou trazendo aqui, ele não existe. Por quê? O amanhã pertence a Deus, para aqueles que creem em Deus. Então nós temos que saber que o nosso futuro tem a ver com como estamos hoje. Como você está hoje? Como está a sua família? Né? Se a gente não está bem, a gente não se desenvolve no trabalho, a gente não se desenvolve nas nossas metas, nos nossos objetivos de vida. Se a gente não está bem, a gente acaba até mesmo entristecendo aqueles que estão do nosso lado. Então a gente precisa se cuidar. Por isso eu coloquei isso. Seu futuro tem muito mais a ver com como você está hoje. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes. Lembra que eu falei que eu cresci na roça? Quando eu comecei a estudar com 6 anos, eu tinha que andar 2 quilômetros do sítio onde eu morava até um colégio que tinha em Guairacá. Era o patrimônio. Para estudar a primeira série. Meu pai não podia me levar todos os dias. Eu não tenho metade do meu pé direito, a perna era mais curta. Então eu tinha toda a minha dificuldade. Eu podia dizer, não mãe, minha mãe não podia me levar, tinha que tirar leite. Meus pais tiravam leite, ou meu pai ia para o campo, às vezes a minha mãe tinha que ir para o curral tirar leite, e eu tinha que ir para a escola. E naquele tempo eu não tinha bicicleta ainda, a bicicleta chegou só lá com 13 anos, então eu tinha que ir a pé. Tempos difíceis geram pessoas fortes, tempos fáceis geram pessoas fracas. Eu sempre falo para os meus filhos, que são principalmente os maiores, essa tecnologia que nós temos hoje, que é o celular, a internet, nos ajudou como ferramenta a agregar muito conhecimento. Mas infelizmente a nossa geração, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, não usam essa ferramenta, que é a tecnologia, para gerar informação, conhecimento, crescimento, né? E acaba, esse mundo de entretenimento, acaba distraindo a nossa geração e fazendo dessa geração uma geração fraca. Ainda que temos uma ferramenta poderosa nas mãos, nós deixamos de usar essa ferramenta boa que nós temos para coisas, né, inúteis. Tem pessoas que passam 5, 6 horas no TikTok vendo dancinha. Meu Pedro, quantas horas você treina por dia, filho? Umas 3 horas. 3 horas. É fácil? De seguida, não. Então, tempos fáceis geram pessoas fracas, e pessoas fracas geram necessidades, olha lá. Pessoas fracas geram necessidades. É o que mais tem hoje, na verdade. Pessoas fracas de mente, fraca de pensamento, de coração, né, de intelecto. Pessoas que se abatem por qualquer coisa. Desculpa, eu posso usar uma palavra mais dura aqui, Leandro. Eu falo que a nossa geração hoje mais jovem, de criança, e é assim que eu falo para os meus filhos, são uma geração de Nutella. Você não pode falar nada, por exemplo, hoje é bullying. Você conta uma piada, por exemplo, de gente mais gordinha, é bullying. Conta uma piada de deficiente, é bullying. No nosso tempo não tinha bullying, não. E quando nós não gostava de um apelido, nós saía bolando no tapa, filho. E no outro dia estava brincando, tudo bem. No outro dia estava ali um sorrindo para o outro. Hoje as pessoas se ofendem por qualquer coisa. É uma geração de pessoas fracas que geram necessidades emocionais, necessidade de... Tem gente que é assim, né? Se você não sorrir para ele, ele já acabou o mundo. Se você não falar bom dia para a pessoa, às vezes a pessoa passa do teu lado, você nem vê, não falou bom dia para mim, acabou com o dia da pessoa. É uma geração fraca, que tem essas necessidades. Vou acelerar aqui. A nossa força está em nossa mente. Por que eu coloquei essa foto? Essa foto aqui, ela é uma foto que traz para mim ainda, com 40 anos, uma lembrança muito boa. Porque essa criança que está aí no carrinho é minha irmã. Nós somos em 4 irmãos. Eu tenho 4 filhos e nós somos em 4 irmãos. O meu irmão caçula é o Natan, tem 22 anos. Essa que está aqui é a Elaine, ela é abaixo de mim. Ela tem 35 anos e a Thaís tem 30.
Por que eu amo essa foto? Porque a Elaine, quando ela nasceu, eu tinha 5 anos de idade. E a Elaine foi o meu pai e a minha mãe quando eles não estavam presentes. Porque quando ela chegou aos 5 anos, era ela que colocava meia em mim. Quando eu ia para a escola, era ela que penteava meu cabelo. Era ela que colocava o café na minha boca, porque meus pais iam para a roça. Era ela que me dava banho. Então essa é meu anjo da guarda, minha irmã Elaine. E por isso eu recordo muito, trago com muita alegria a recordação dessa foto. Eu coloquei lá, o nosso maior desafio é mudar a nossa mente e vencer as nossas crenças limitantes. Eu não vou falar sobre crenças limitantes, mas quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre mudança de mente. Lembra que eu falei aqui do sonho do pé de manga? Eu já vou chegar lá, que está no slide ali. Mudar a nossa mente. Até os meus 13 anos eu achava que eu não era capaz de nada. Imagina, Leandro, eu aprendi desde criança que eu não posso andar de bicicleta, eu não posso comer sozinho, eu não posso vestir uma roupa, eu não posso caminhar sozinho, eu não posso ir para o banheiro sozinho, eu não posso nada. Então isso gerou, de certa forma, uma crença limitante na minha mente. Mas com 13 para 14 anos, eu estava andando na estrada de chão e eu encontrei um homem no sítio. Um homem que trabalhava, um vizinho de zona rural. E aquele homem, com 60 anos, chegou perto de mim, eu debaixo de uma árvore, e ele disse assim para mim, eu nunca esqueci disso. Ele disse assim, Ederson, deixa eu te falar uma coisa. A força de um homem, eu tinha 13 anos, não está nas suas mãos. Aí ele pegou nas minhas mãos. A força de um homem não está nos seus braços. Aí ele bateu aqui nos meus braços, eu nunca me esqueci disso debaixo da árvore, um senhor de idade. Aí ele pegou e apontou o dedo e colocou o dedo dele na minha testa. E disse, a força de um homem está na sua mente, na sua cabeça, na sua forma de pensar. E foi a partir daí que a minha história começou a mudar. Ele olhou para mim, olha, aquele homem lá no sítio, na roça, que não tinha estudo, ele disse assim, estuda, se dedica, porque o que as suas mãos não puder alcançar, a sua mente vai alcançar. Aonde as suas mãos não puder ir, a sua mente vai. E por isso eu escrevi ali, o nosso maior desafio é mudar a nossa forma de pensar. Porque às vezes nós somos medíocres na forma de pensar. Nós achamos que nós não podemos nada, que nós nunca vamos ser nada, que a gente nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas quando nós mudamos a nossa mente, a nossa forma de pensar, tudo que está à nossa volta muda. Na vida nós damos desculpa ou damos resultados. Mude a sua forma de pensar. Faça um backup daquilo que é bom e exclua coisas negativas, instalando novas ideias. Ou você deve instalar novas ideias. Faça isso todos os dias. Tire esses pensamentos negativos da sua mente. Acredite nos seus sonhos. Sonhar faz parte do processo. Lembra que eu falei da bicicleta, agora do pé de manga, agora nós vamos entrar. Volta um pouquinho para mim. Sonhe mais alto que você puder. Acredite nos lugares altos, são para você. Aí eu coloquei lá meu pé de manga. Por que eu coloquei essa foto? Essa foto aconteceu há 2 meses atrás, lá no Cine Vila Rica. No ano de 2023 eu estava no meio daquela multidão ali, mais de 500 pessoas. E eu vendo os palestrantes de 2023, eu falei, um dia eu quero estar em cima desse palco. Faz 1 ano que eu comecei a dar palestra. Fazer exatamente 1 ano. Eu disse, no ano que vem, 2024, eu quero fazer parte dessa equipe. Eu não conhecia o rapaz que é aquele moreno do lado de cá, o Edson, eu não conhecia ele. Eu conheci ele no evento de 2023 e eu fiz uma brincadeira com ele. Eu disse assim, olha, meu maior desafio é o ano que vem dar uma palestra em cima desse palco. Eu quero estar do teu lado. Comecei a dando palestra, foi assim que eu conheci o esposo da Franciele. A primeira palestra que eu fiz para uma grande empresa foi na Coca-Cola. Quase morri de coração quando fui lá, primeira vez, sem experiência nenhuma. E depois eu fui dar uma palestra para o grupo Mufatão, não sei se vocês conhecem, lá de Biporã, uma empresa chamada Mufatão. E através do grupo Mufatão, eles gravaram e mandaram para o Erickson e eu fui um dos palestrantes do Experience 2024. E agora nós vamos estar em setembro no maior evento de palestrantes do Brasil em Santa Catarina, em Florianópolis. Sonhar é possível, realizar também é. Pode passar lá, meu pé de manga.
que eu coloquei ali? Ó, construindo um sonho, a bicicleta, o pé de manga. Pé de manga, todo mundo dava risada. Por isso que eu coloquei um pezinho de manga ali. Como é que o Ederson vai subir numa árvore? Depois de um ano contando para as pessoas que meu sonho era subir no pé de manga, eu conheci o Sandro, que eu apelidei ele de Mosquito, e ele me apelidou de Camundongo. Ainda bem que ficou só naquela época. E eu chamava ele de Mosquito, ele me chamava de Camundongo, e eu disse: Sandro, você sabia que meu sonho é subir no pé de manga do pátio da escola? Ele disse: olha, o que depender de mim, você vai realizar o seu sonho, mas não no pé de manga da escola, porque os professores não vão deixar. E o Sandro, ele foi um divisor de águas aos 14 anos na minha vida, porque o Sandro foi alguém que marcou a minha história. Eu quero resumir aqui por causa do tempo. Eu saí da escola, fui para casa, no meio do caminho tinha vários pés de manga, a gente morava numa chácara, e o Sandro se ajoelhou e disse para mim subir no ombro dele, né? Ficou com o joelho no chão e de costa, comigo em cima dos seus ombros, ele me levou até o segundo galho de um pé de manga. Eu queria ter feito a foto em cima do pé de manga com o Sandro, mas ele está trabalhando, dessa vez não vai dar. Mas na próxima nós vamos fazer uma foto. E o Sandro me colocou em cima do pé de manga. É bem verdade que eu não consegui descer, ele teve que chamar meu pai, a minha mãe, a minha avó, meus tios, meus primos para me tirar de lá. Mas eu entendi, através da realização do pé de manga, que ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Diga isso para alguém que está do teu lado, me ajuda aí. Fala para a pessoa que está do teu lado se você pode, diga assim: você não vai a lugar nenhum sozinho. Você não vai a lugar nenhum sozinho. Todo mundo precisa de um mosquito, né? Todos nós precisamos de alguém para nos ajudar. Você imagina eu hoje com 40 anos, se eu não tivesse subido no pé de manga, eu não teria uma história para contar. Meu pai teve que ir lá me tirar do pé de manga, mas o meu sonho era subir, não estava nem aí como eu ia descer. Meu sonho era subir. Meu sonho era estar lá em cima. E o Sandro me ajudou. E como é bom a gente ter amigos que estão dispostos a nos ajudar a crescer. Isso vale para qualquer área da nossa vida. Se eu só estou aqui hoje por causa da Franciele, do esposo dela, do Leandro, são amigos que acreditaram que a sua história é bacana. Faz um ano, talvez, quantos palestrantes melhores que estão aí há muitos anos, mais capacitados, poderiam estar aqui falando para vocês. Mas eu vim aqui para dizer para vocês que, através do Sandro, hoje eu tenho uma história de vida para contar. Está entendendo? De alguém que me ajudou a realizar o maior sonho da minha vida. E o maior sonho da minha vida não era ser campeão paranaense, não era ser campeão brasileiro, não era ser campeão sul-americano no futsal. Não, de maneira nenhuma. Meu maior sonho era subir no pé de manga, onde as pessoas davam risada. E eu consegui com a ajuda de um amigo. Porque eu entendo que ninguém realiza nada na vida sozinho. Todos nós precisamos de um amigo, de um familiar, de um parente, de alguém que acredita nos nossos sonhos. Pode voltar, volta de novo. Ali é a minha esposa. Aqui está o Pedro, esse menino que foi no dia que ele foi homenageado, na Câmara dos Vereadores, por ser considerado o atleta mais jovem campeão brasileiro e agora mais jovem campeão sul-americano. Esse menino com um sorriso bonito também, meu filho, Felipe Sadoc. E essas duas gracinhas que estão aqui são minhas filhas, a Radassa e a Maria. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem acredita aqui que eu já fui modelo? Ninguém, né? Tô feio na foto, né? Passei. Olha que coisa mais linda, né? Superação é tentar e não desistir. Modelo fotográfico. Não deu, né? Meu pai falou assim: filho, já que você não consegue escrever, não consegue vestir uma roupa, o pai vai levar você para ser modelo. Não passei no teste, não deu, tirei essa foto. O pessoal que tirou essa foto, minha mãe fala assim: ixi, ele não leva jeito, né? Não sorri nem a cara de bravo para tirar a foto. Passa para a próxima. Aqui foi quando eu decidi ser peão de rodeio. Cresci na roça, né? Meu pai me fez colocar esse chapéu e dizia: vou te ensinar a montar em boi. Hoje o mais perto que eu passei de um boi foi na estrada. Entendeu? Nunca fui peão de rodeio, né? Quem acredita aqui que eu já fui lutador também de artes marciais e que o meu filho herdou isso do pai? Quem acredita?
Levanta a mão aí, vai. Quem acredita que eu já lutei artes marciais? Ó, o outro ali é só um. Dois, olha lá, dois. Tá melhorando. Eu fui lutador, gente. Eu fui instrutor de capoeira. Tive academia com 22 anos, com mais de 40 alunos, né? E essa é uma foto mais antiga. Aqui é eu, ó, numa roda de capoeira, numa apresentação. Eu morei em Santo Antônio do Paraíso, perto de São Sebastião do Moreira. Eu tinha 40 alunos durante 5 anos. Aí depois a gente passou a academia para outro professor. Então o Pedro herdou isso de mim, né? Essa vontade de lutar. E ali eu escrevi: viver é lutar todos os dias. Viver é lutar todos os dias. Acabando, vamos lá. Resiliência nos leva à conquista. Lembra que eu disse aqui que eu não conseguia nem levar um caderno para a escola? Não conseguia escrever? Mas eu terminei meus estudos. Eu acreditei naquele senhor que me apareceu e me disse que o que eu não podia fazer com as mãos, com os braços, eu podia fazer com a mente. Em 2016, 2015, né, na verdade, eu tive a minha formação pelo Seminário Osana Internacional como bacharel em Teologia, me formei na Sul-Americana em Teologia e hoje eu sou professor de Teologia e também professor de Hebraico. Eu falo 2 idiomas, além do português, o Hebraico e o Guarani. Aqui eu coloquei essa foto que é uma lembrança, sempre barbudo, né? Essa é a foto que marcou um pouco a minha vida, porque o menino que não conseguia escrever foi para a faculdade. O menino que não conseguia segurar um caderno, que teve que passar de 1ª a 8ª série sem levar uma mochila para a escola, só decorando a matéria, e no dia da prova a professora sentava do lado e perguntava, fazia pergunta, eu tinha que dar a resposta correta, tinha que memorizar a matéria, conseguiu ter uma formação acadêmica. Nós somos em 4 irmãos, eu sou o único da minha casa que conseguiu chegar a uma formação acadêmica, e eu tenho que agradecer a Deus e ao meu pai e a minha mãe que acreditou em mim. Próximo. Aqui, ó, a cara do atleta. Agora, quem não sabe, né, depois eu posso mandar para vocês. Eu não consegui colocar os vídeos no slide que eu que montei, mas eu joguei 16 anos. Hoje ainda jogo bola, só que hoje eu estou no Suíço. Estou jogando campeonato pelo sindicato de Cambé, mas eu joguei futsal 16 anos, onde eu consegui conquistar o título de campeão paranaense, campeão brasileiro e campeão sul-americano. O esporte me ajudou muito a superar até os 17 anos toda essa fase difícil da minha vida. Então eu quero começar a encerrar dizendo para vocês: é possível. É possível. Deus me pegou lá, para quem acredita em Deus, eu acredito, me pegou lá na roça, lá em Guaracá, no sítio, um menino sem nenhuma expectativa de vida, que não conseguia nem se vestir, me colocou hoje para motivar pessoas. Em um ano já foram mais de 45 empresas que eu passei aqui em Londrina, fora Arapongas, fora Maringá. E hoje eu estou aqui para dizer para vocês: não existe limite para quem acredita, para quem é perseverante. Se você acreditar nos seus sonhos, acreditar nos seus objetivos, nos seus ideais, você é capaz de superar qualquer desafio, qualquer obstáculo que a vida te oferece. Então, acredite, né? O esporte me levou para 22 estados e 6 países para jogar bola. Eu conheci o Brasil, digamos assim, de norte a sul, através do esporte. Hoje eu conheço ainda mais, porque eu também não coloquei aqui nos slides, mas eu fui missionário e viajei por vários lugares do Brasil, levando a mensagem da fé. Superação, ali eu coloquei, né? Superação. Na vida, ou você dá desculpa, ou você dá resultados. E aqui tem a frase, né? O preguiçoso é uma realidade da vida, né? Esse é o título do meu livro. O menino que não levava caderno para a escola porque eu não conseguia, não levava lápis, borracha. Hoje tem um livro. Um livro motivacional onde eu conto toda a minha trajetória de vida no esporte, como eu fiz para vencer a ansiedade, a depressão, como eu consegui
através de cirurgias, recuperar um pouco dos movimentos. E eu sou grato a Deus por isso. E fica aqui o encerramento da minha reflexão. O preguiçoso morre desejando. Não basta sonhar. Se você não vencer a preguiça, você não vai conquistar nada. Não basta você ter um projeto de vida, um propósito, um plano, se você não vencer a preguiça. O preguiçoso sempre vai morrer desejando, sonhando, mas não vai conquistar nada. Passa para o meu último, Leandro, para a gente encerrar. Esse é o último? Ah, então o último era o vídeo, né? Não dá para colocar? Eu te mandei, Leandro, o vídeo. Vocês podem ficar de pé? Eu posso pedir para vocês ficarem de pé? Fazer uma oração para vocês aqui, em agradecimento por essa oportunidade, desejar a vocês, né, uma ótima semana. Talvez aqui na minha reflexão, o que eu tentei, e eu espero que se pelo menos uma pessoa entendeu o meu recado, possa ter absorvido os valores, né, da vida. Eu falei para o Leandro, para a Franciele, o dia que eu estive aqui, que eu sonhava na minha adolescência com coisas simples, a bicicleta, o pé de manga. Eu tinha um sonho de ter um sapato de cardaço, porque até os 17 anos todo tênis que meu pai e minha mãe me davam tinha um cardaço, porque eu não conseguia amarrar. Então quando eu vi uma pessoa com um sapato, com um tênis de cardaço, eu ficava com os olhos brilhando, dizendo: qual será o dia que eu vou ter um sapato de cardaço? Eu sonhava em abrir uma porta de trinco redondo, porque algumas vezes eu fiquei trancado lá na clínica, né, fechado na clínica onde o fisioterapeuta escorava a porta. E hoje na minha casa, quando eu vim aqui, eu falei para a Franciele: o meu quarto, está aqui o meu filho que sabe disso, o meu quarto é o único quarto que tem uma porta com trinco redondo, porque eu faço questão de abrir aquela porta, porque todas as vezes que eu abro e passo por ela, eu me lembro que um dia eu fiquei trancado num quarto, né, numa clínica, num espaço, com a porta escorada, porque eu não conseguia abrir uma porta. São valores, né? Valores. E às vezes a gente só dá valor em algumas coisas quando a gente perde. As pessoas só valorizam o emprego quando perde, só valorizam a família quando perde, às vezes valorizam o filho quando perde, né? Então não espere perder nada. Dê valor. Por mais simples que pareça, por mais pequeno que pareça, dê valor ao que você tem hoje. Deus te deu saúde, Deus te deu as mãos perfeitas. Valorize as coisas simples da vida, porque quando você aprende a valorizar as pequenas coisas, Deus passa a te dar grandes coisas e te levar a lugares maiores e mais altos. Deus, nessa manhã eu te agradeço por todos os colaboradores que estão aqui, pela oportunidade que o Senhor me deu de mostrar um pouquinho da minha história de vida, de mostrar para eles que não há desculpa quando nós temos fé num Deus tão grande, que o Senhor nos faz superar todas as nossas dificuldades, todas as nossas limitações. Eu sou grato, e se eu pudesse escolher não passar tudo que eu passei, assim mesmo eu escolheria passar, porque foram todas as lutas que eu enfrentei, foram todas as dificuldades que eu passei ao longo da minha vida que me fizeram se tornar o homem que eu sou, o profissional que eu sou. Então eu sou grato por cada dificuldade, por cada luta, por cada risada de pessoas que riram dos meus sonhos, daqueles que zombaram, porque foram eles o combustível que me conduziu até aqui. Hoje eu estou dentro de uma empresa que é considerada uma das maiores empresas no Brasil, para falar para cada colaborador que os sonhos deles, os projetos de vida que eles têm, as metas que eles têm também são possíveis de ser conquistadas.
Assim como eu conquistei e ainda vou conquistar coisas maiores. Então eu te agradeço, Senhor, e peço que o Senhor possa abençoar cada homem, cada mulher que está aqui, dando saúde para eles, capacitando eles, e que eles possam ter uma vida de sucesso, porque uma vida de sucesso é uma vida de contentamento, é quando nós nos contentamos com aquilo que nós temos. Tem muitas pessoas que acham que sucesso é ter em abundância, mas tem muita gente que tem muito e não está contente com o que tem. Mas eu estou feliz com o que eu tenho. Eu tenho uma esposa, eu tenho filhos maravilhosos, eu tenho uma família, eu tenho saúde e hoje eu tenho a minha voz para poder transmitir essa mensagem. Ainda que eu não tivesse, como algumas pessoas que estão aqui, que também têm a sua necessidade, mas mesmo assim são homens capacitados, são profissionais excelentes, são homens de conquistas que também superam as suas limitações, não dão desculpa, mas antes acreditam nos seus sonhos. Por isso, Deus, abençoa cada um deles, cada pessoa, e que essa semana e esse ano seja um ano de conquista e de muita vitória para a glória de Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, aproveitar todo mundo de pé, né? Queria agradecer aí a participação de vocês, agradecer ao Ederson aí, foi show, incrível, tá? E fez a gente refletir bastante. Eu aposto que essa mensagem tocou no nosso coração, né? E assim, a gente precisa agradecer a cada momento, né? E igual o Ederson falou, às vezes a gente só se atenta quando a gente perde alguma coisa, né? E a gente não quer que vocês percam nada em relação aí aos cuidados com vocês, com a segurança, né? Perder as oportunidades porque existem coisas que podem, né, causar um acidente aí, né, dentro da nossa fábrica, tá? Então a gente pede aí que vocês pensem, né, durante o dia aí nessa mensagem, levem com vocês, né, a superação aí a cada dia, com constância, né? A gente tem um exemplo claro aqui dessa pessoa fenomenal que é o Ederson, tá? Então a gente pede aí esse comprometimento aí de todo mundo, tá bom? E daí eu vou fazer uma abertura. O Ederson, ele tem um livro e ele faz esse trabalho aí de forma voluntária aqui na empresa. Ele vai fazer um anúncio de um livro que ele tem e ele vai explicar aí a metodologia certinha e a causa aí. Pega ali. Tá bom?